Oi, eu sou a May Mortari e eu dei uma pausa na minha maratona literária de inverno para trazer para vocês o vídeo deste projeto de leitura que eu estou planejando há algum tempinho e que inclui a leitura de alguns clássicos no segundo semestre desse ano. Antes de eu apresentar a proposta, eu queria já pedir para você deixar o seu like e para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu separei 6 livros clássicos de diferentes gêneros e de diferentes autores, de diferentes lugares, pra gente ler no segundo semestre e discutir junto. A ideia é que a gente leia um livro por mês no segundo semestre, de julho até dezembro de 2020, e que a cada mês eu faça pra vocês uma live no final do mês para que a gente possa debater esse livro juntos, conversar um pouquinho sobre a leitura e pra gente compartilhar as nossas opiniões, o que a gente achou da leitura de cada livro e comparando uns com os outros. Eles são livros de períodos parecidos, todos eles foram lançados entre 1800 e 1900, a maioria entre 1850 e 1900, então eu acho que dá pra gente comparar bem algumas realidades diferentes de lugares diferentes da escrita desse livro, o estilo dos autores, e eu tô muito empolgada com esse projeto. Eu selecionei os livros, separei um pouquinho de informações pra vocês sobre cada um deles, e eu vou começar apresentando o primeiro livro que a gente vai ler agora em julho. Pra nossa leitura de clássico de julho, eu trouxe pra vocês As Aventuras de Robin Hood, do Alexandre Dumas pai, que foi traduzido pelo Jorge Bastos, e a edição que eu tenho é essa edição de clássicos da editora Zahar. Essa edição reúne os 2 volumes da história do Robin Hood. O primeiro deles é O Príncipe dos Ladrões e o segundo é O Proscrito. Eles foram publicados respectivamente em 1872 e 1873. Os 2 foram publicações póstumas, porque o autor, o Alexandre Dumas, faleceu em 1870. Essa história é ambientada na Inglaterra dos séculos 12 e 13 por aí, e conta a história do Robin Hood, que era um fora da lei justiceiro que roubava dos ricos para dar aos pobres e que atuava junto com um bando de homens da floresta super alegres. E a história explora muito a rivalidade dele com o xerife de Nottingham e também o relacionamento amoroso dele com a Lady Marian. Eu sou muito fissurada pela história do Robin Hood por conta de filmes e adaptações dela que eu vi durante a minha vida, mas eu nunca li o livro original, então eu resolvi colocar ele aqui no nosso projeto de leitura. Eu vou fazer a leitura dos 2 volumes, O Príncipe dos Ladrões e O Proscrito. Devo começar assim que eu terminar a maratona literária de inverno. O Alexandre Dumas é um autor francês e não branco que nasceu em 1802 e morreu em 1870, e ele é muito conhecido por obras como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo e a história do Robin Hood, que é a história dele que eu mais tenho interesse de conhecer. Eu já vou deixar a nossa live de discussão do Robin Hood agendada aqui no canal. Ela vai ser no dia 31 de julho, sexta-feira, às 7 da noite. Em agosto, eu separei pra gente ler junto O Cortiço, do autor brasileiro Luiz Azevedo, que é um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Essa edição que eu coloquei aqui no vídeo é a edição que eu tenho no meu Kindle. Ela é uma edição que tá gratuita na Amazon e ela foi publicada pela Edições Câmara, que é um projeto da Câmara de Deputados mesmo, de publicação de livros clássicos de autores brasileiros, e tem vários deles que estão gratuitos lá na Amazon, e esse daqui é um deles, por isso eu acho que vai ser muito legal a gente conseguir ler ele juntos. Ele foi publicado pela primeira vez em 1890 e conta a história de uma habitação coletiva no Rio de Janeiro e das pessoas que permeiam a história dessa casa, desse cortiço. Ele também comenta bastante sobre a dualidade entre uma burguesia gananciosa e as pessoas que têm que lutar para conseguir sobreviver no Rio de Janeiro sem muito dinheiro. Esse livro também é tido como um dos primeiros livros nacionais a trazer algum tipo de representação da homossexualidade, ainda que estereotipada, então eu tô bem interessada para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. O autor Luiz Azevedo é um autor muito importante para a literatura nacional e ele viveu entre os anos de 1857 e 1913, e esse é um dos trabalhos mais importantes da carreira dele como escritor. Para setembro, eu separei pra gente o livro escrito por uma autora mulher, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que foi traduzido pela Adriana Lisboa, e essa edição que eu tenho é a edição de clássicos da Zahar. Ele é outro dos livros da Clássicos Zahar que eu tenho aqui na minha estante que eu não tinha lido ainda. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1847 e ele conta uma história de amor, de dor e também de obsessão e vingança. E os 2 personagens principais são a Catherine e o Heathcliff, que é um personagem que aprendeu a odiar por conta de várias humilhações que ele passou na vida. É um clássico, eu escuto muita gente falar tanto bem quanto mal desse livro, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de ler, então eu falei,
foda-se, eu vou colocar isso na minha TBR de livros clássicos pro segundo semestre e eu espero que vocês me acompanhem nessa leitura também pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a Emily Brontë. Ela é uma autora inglesa que nasceu em 1818 e morreu aos 30 anos em 1848. Ela era a irmã do meio das irmãs Brontë, as 3 escritoras, que são a Charlotte, a Emily e a Anne. Esse livro é a grande obra da vida dela. Eu não conheço nada sobre as irmãs Brontë ainda e resolvi começar por esse da Emily Brontë, que é o livro que eu já tinha na minha estante. Se tudo der certo, a gente continuar com esse projeto, no semestre que vem a gente tenta colocar alguma coisa da Charlotte pra gente ler também, conhecer um pouquinho mais sobre ela. A Emily Brontë, ela era a mais reclusa das irmãs e não se sabe muito sobre a vida dela, a vida pessoal dela. Ela acabou morrendo muito nova também. E esse livro é um dos grandes clássicos de literatura inglesa e eu tenho muita curiosidade de conhecer, então vamos ler juntos em setembro. Para outubro eu trouxe algo que vai ser um pouquinho mais um desafio, porque é um livro maior. Eu trouxe Drácula, do Bram Stoker, que foi traduzido pela Márcia Heloísa, nessa edição lindíssima da Dark Side Books, que eu tenho aqui na estante faz um tempo e ainda não tinha lido. Eu acho que ele vai ser a leitura conjunta perfeita pro nosso Halloween, pro nosso mês de Dia das Bruxas, porque ele conta através de cartas e também de escritos em diários a história de pessoas tentando sobreviver às investidas de um vampiro chamado Conde Drácula. O autor Bram Stoker nasceu em 1847 e morreu em 1912, e esse trabalho dele foi lançado pela primeira vez em 1887, é o grande trabalho da vida dele. 2 curiosidades, uma sobre a obra e a outra sobre o autor. A obra Drácula inspirou Nosferatu, o filme, e também praticamente todos os outros trabalhos posteriores referentes a vampiros e qualquer coisa inspirada em vampiros, eu acho, posterior ao Drácula teve uma certa influência dele. É um livro clássico que eu tenho muita vontade de ler. E a curiosidade que eu tenho pra vocês sobre o Bram Stoker é que ele foi colega de escola do Oscar Wilde. Inclusive, ele se casou com a Florence, uma ex-pretendente do Oscar Wilde também. Então, eu separei o Bram Stoker pra gente ler em outubro e, logicamente, em novembro a gente vai ler O Retrato de Dorian Gray. Porque é lógico, quando eu vi que o Bram Stoker e o Oscar Wilde se conheceram na vida real, eu precisei separar O Retrato de Dorian Gray pra gente ler na sequência do Drácula, pra gente poder ter um pouco de contato também com a obra do Oscar Wilde. Importante dizer pra vocês, eu já li O Retrato de Dorian Gray, eu acho que umas 2 ou 3 vezes na minha vida, mas eu nunca li o texto integral. Eu li ele quando era adolescente em adaptações, depois eu li ele em inglês com alunos em um clube do livro, também era adaptado para pessoas que estavam aprendendo. E por conta disso, dessa vez eu resolvi não só ler o livro integral do Retrato de Dorian Gray, como também fazer uma leitura bilíngue. Para essa leitura bilíngue eu tenho aqui 2 edições: The Picture of Dorian Gray, da Canterbury Classics, que é esse livro em inglês, que eu estou pegando emprestado da minha irmã, porque ela tinha essa edição e eu falei, é isso, vamos ler em 2 idiomas. E a minha edição é essa daqui, da Clássicos da Abril Coleções, que foi traduzida pelo José Eduardo Ribeiro Moretson. O Retrato de Dorian Gray conta a história do Dorian Gray, um jovem narcisista de aparência muito bela, que acabou ficando um pouco fissurado demais pela própria aparência, a ponto de desejar que ele fosse para sempre lindo e jovem como ele era em uma pintura feita dele. Mas ele não esperava o que poderia acontecer quando ele desejasse isso em voz alta. É uma premissa de livro incrível, esse livro é absolutamente incrível, então eu adoraria mesmo discutir ele com vocês. E por conta disso, eu vou reler ele agora, texto integral, na edição em inglês e na edição em português. Vocês podem me acompanhar lendo em inglês, ou lendo em português, ou lendo bilíngue, o que vocês quiserem. Se vocês quiserem ler adaptado também, mas eu recomendo que a gente leia em texto integral pra gente poder comentar bastante sobre essa obra. A publicação original do Retrato de Dorian Gray é de 1890 em revista e 1891 em edição de romance. O autor Oscar Wilde era irlandês, assim como Bram Stoker, e ele nasceu em 1854 e faleceu em 1900. Foi preso por sodomia e ele defendia o amor que não ousa dizer seu nome, que é inclusive um soneto dele, que ele citou no julgamento dele, que fazia referência a um amor existente entre um homem intelectual mais velho e o brilho da vida em um homem mais jovem. Eu tenho muito interesse em ler o texto original do Dorian Gray, por isso me propus ler ele tanto em português quanto em inglês. Então fica aqui o meu convite para vocês lerem comigo em novembro. E para dezembro, como até agora nós só tínhamos um autor brasileiro, eu resolvi reler um livro que eu li há muito tempo
e que basicamente não me lembro de nada. As pessoas sempre falam desse livro, eu sempre quero entrar nas discussões, mas eu não consigo lembrar nada da história, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Essa edição que eu tenho também em e-book é da Edições Câmara, então tá disponibilizada gratuitamente na Amazon. E esse livro é narrado pelo Bentinho, que expõe as suas inseguranças e ciúme na relação com a Capitu, e ele é o caso de narrador não confiável mais famoso da literatura brasileira. Machado de Assis também foi um autor brasileiro não branco que nasceu em 1839 e faleceu em 1908, e esse livro dele, que é um dos mais importantes da carreira dele como escritor, foi publicado originalmente em 1899. Esses são então os livros que eu escolhi para o nosso projeto de leitura de clássicos do segundo semestre. Lembrando que eu vou sempre deixar a nossa live programada com antecedência no canal para vocês poderem ativar o lembrete e para vocês terem tempo também de programar suas leituras e verem quais delas vocês vão querer fazer junto comigo. Eu acho que vai ser um projeto muito legal, uma chance muito boa da gente conhecer autores clássicos e também da gente debater literatura juntos, e eu tô muito ansiosa para esse projeto com vocês. Então não se esqueçam de participar com a gente, dar like nesse vídeo, anota quais livros nós vamos ler. E lembrando que a discussão do primeiro livro, As Aventuras de Robin Hood, vai ser no dia 31/7 às 7 da noite, já deixa marcado para você participar com a gente. Dá tempo de ler Robin Hood tranquilo depois que acabar a maratona literária de inverno, hein? Então não me venham com essa. Espero que vocês tenham gostado do projeto, das minhas escolhas, e que vocês fiquem tão animados quanto eu estou. Eu vou fazer as discussões com vocês e eu também quero muito resenhar esses livros aqui pro canal. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque pra resenhar livro clássico eu gosto muito de fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas eu tô muito ansiosa pra isso. Faz muito tempo que eu não leio livros mais clássicos, novos ou coisas que eu não tinha contato, então esse projeto tá me deixando muito ansiosa e eu tô muito feliz que hoje finalmente é o dia de eu apresentar esse projeto pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, não deixem de deixar o seu like, de se inscrever no canal pra você participar do projeto e continuar acompanhando os meus vídeos por aqui. Eu vejo vocês no próximo e beijinho, tchau, tchau!